A paz do Senhor Jesus, aleluia. Que Deus te conceda bênçãos e salvação, aleluia. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que fica em Mateus capítulo 6 e versículo 25 e diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial alimenta. Não tedes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comemos ou que bebemos, ou que vos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor está nos ensinando que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque a palavra diz: não sois mais, tem mais valor do que as demais coisas. Aleluia, glória a Deus. E ele fala também que os pássaros não trabalham, mas Deus cuida dos pássaros. Deus cuida dos lírios. Aleluia, glória a Deus. Porque ele fala: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos ensina que você buscando o reino dos céus e a justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Deus, ele é criador dos céus e da terra. Ele fala assim: não sois vós mais importante do que essas coisas? E nos dias de hoje nós vemos a ansiedade pelo dinheiro, por conquistar bens, por montuar bens. Por
Porque o Senhor deste século é o dinheiro. Mas quando a sua mente abre para a palavra de Deus, você vai examinar as Escrituras. Você vai ver que nada dessas coisas vai te acrescentar na vida espiritual. Aleluia. Porque a palavra do Senhor nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Por que a palavra está falando assim? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã, quem sabe, é Deus. Que o Senhor, Deus, seja o Senhor de nossas vidas. Como que Ele é o Senhor de nossas vidas? É nós descansar e confiar nele, que Ele tem cuidado de vós. Não estejam ansiosos por coisa alguma, porque Deus é Ele quem prepara o mantimento. E Ele também diz que não é para você acumular bens, é para você viver bem, mas não querer ficar acumulando bens. Aleluia, glória a Deus. E tem aquela passagem do jovem rico. Vamos ler em Mateus 19 e 21. Aleluia, glória a Deus. Mateus 19, 21. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem perguntou para Jesus. Disse-lhe o jovem: tudo que tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. O jovem falou assim: eis que aproximou-se dele um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O jovem perguntou para Jesus: que bem ele faria para ele herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou, e ele disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo que tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta? Que me falta? Que falta? O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser
perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem, ele perguntou para o Senhor Jesus, o que ele faria para herdar a terra, para herdar o reino dos céus. E Jesus falou para ele os mandamentos, e depois o Senhor Jesus falou para ele vender tudo o que ele tinha e dar para os pobres. E ele, o jovem, saiu ali triste, pensativo, porque ele tinha muitas propriedades. Porque o Senhor dele era a riqueza. Não é que você não possa ser rico. Você pode ser rico. Só que a riqueza não pode te afastar do Senhor. Não pode ser o seu Senhor. É rico avarento. Você não pode ser um rico avarento. O seu coração não pode estar nas riquezas, nos bens, nas propriedades. Primeiramente, seu coração precisa estar em Deus, no Senhor Jesus. E o jovem saiu dali triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus falando. Por quê? Jesus falou assim: porque o coração do homem está no dinheiro, está na riqueza. É rico avarento. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Mas não é que ele mereça o céu, é que o dinheiro dele é o Senhor dele. E o Senhor Jesus falou para ele: vende tudo que tens e segue-me. Para que o coração dele não estivesse nas propriedades, nos bens, fosse livre para seguir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou para os discípulos, né? Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: que poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens isso é possível, mas a Deus tudo é possível. Mas para os homens isso impossível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nos deixamos fundo e seguimos. Qual será então nosso galardão? Se deixamos tudo e te seguimos, qual será então nosso galardão? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O Senhor Jesus falou aqui, né, que se os discípulos deixassem pai, mãe, filho, casa, terra e seguisse a Jesus, ele receberá 100 vezes tanto. Herdará a vida eterna. Então, a prosperidade, o bem-estar é bênção. Você só não pode colocar em seu coração, não pode ser o Senhor da sua vida, as riquezas. Porque o Senhor Jesus, ele deixou tudo para servir o reino de Deus. O Senhor Jesus deixou tudo. E ele andava pregando a palavra do Pai, ensinando como nós devemos proceder. Quem é o Senhor da sua vida? É o Senhor Jesus ou é o dinheiro? Porque a preocupação com dinheiro, ela é tão gigante que a pessoa fica ansioso pelo dia de amanhã, o que vai comer e o que vai vestir. A palavra do Senhor nos ensina nós ser sóbrio, ser pessoas, assim, vamos dizer, com sabedoria, não ficar, ser fiador, não ficar devendo, porque a palavra do Senhor nos ensina, não seja fiador, não deva para ninguém, porque você precisa ter para dar, não ficar fiador, não dever a ninguém, porque quando nós devemos, tira o nosso sono, tira a nossa paz, o nosso sossego. Quando estamos devendo para alguém, nós nos preocupamos em pagar o que devemos. Porque ainda o Senhor é o dinheiro. Porque Deus nos ensina descansar nele e ser prudente. Não ficar fazendo muitas dívidas, porque tiraria de ti a tua cama que tu dorme, por ser fiador. A palavra do Senhor nos ensina ter sabedoria, como administrar o nosso dinheiro. É nós que nos precipitamos, fazemos coisas mais do que podemos alcançar. Mas se nós obedecemos os mandamentos e não colocamos o nosso coração no dinheiro, Deus acrescenta 100 vezes mais. Olha, 100 vezes mais. Porque é automático a prosperidade. É automático. A Bíblia não proíbe você ter uma vida de prosperidade, uma vida, vamos dizer assim, não de escassez, uma vida abundante. Mas precisamos usar a sabedoria, o controle emocional de não querer ficar só fazendo dívidas. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Aleluia. Ele sabe. E o jovem rico ficou triste. Ficou triste que Jesus falou, vende tudo que tens, dá para os pobres. Ó,
foi vamos dizer, as propriedades, as riquezas que ele tinha a vida inteira, ele trabalhando, conquistando, e Jesus chega para ele e fala para ele dar tudo e seguir ao Senhor Jesus. Mas o jovem ficou triste, porque o Senhor dele era o dinheiro. Está nos alertando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pode ver, você mata por dinheiro, você rouba, você nunca está satisfeito, porque você quer mais. Quer mais. O dinheiro nunca deixa a pessoa satisfeita, porque a ambição vai aumentando. Quanto mais você tem, mais você quer. Muitos que têm muitas riquezas, o maior medo deles é ficar pobre, porque o coração dele está nas riquezas. O coração dele está no dinheiro. E muitos de nós que servimos ao Senhor Jesus, nós pecamos nesse ato de ambição ambiciosa. O que é a ambição ambiciosa? É uma ambição a mais do normal. Quanto mais você tem, mais você quer. É a ambição ambiciosa. E esse jovem foi perguntar para Jesus. Jesus, dono de tudo. Porque Jesus sabe. Jesus sabe que as riquezas vai tudo ficar. Você dá tchau para esse mundo e deixa tudo. Quem vai administrar o que você tem são outras pessoas. Por isso que fala, para nós não nos apegamos às coisas deste mundo, porque vai tudo perecer. Quando Deus fala, Deus diz, Deus ordena, Deus sabe passado, presente e futuro. Aleluia. Que possamos buscar primeiro o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas automaticamente. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra poderosa para nossas vidas, para nós meditarmos e obedecer também, porque não adianta só eu falar, eu ouvir. O principal é eu executar, é praticar. É praticar. Aleluia. Então vamos nos desapegar das coisas que vão tudo perecer. Buscar o reino dos céus. Porque a palavra do Senhor nos ensina: guardai tesouro no céu. Porque aonde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói o ferrugem, a traça e o ferrugem, o mofo, que o teu tesouro do teu coração seja o Senhor Jesus. Aleluia. Que Ele seja o nosso Senhor. Porque o Senhor deste mundo, jaz do maligno, é o dinheiro. Você vê as pessoas se matando e matando por causa do dinheiro. Que possamos, primeiramente, buscar o reino dos céus e que o nosso coração possa estar
lá no céu. Porque é lá que vamos passar a nossa eternidade. É no céu. Imagina, queridos, o inimigo muitas vezes promete muitas coisas, ilude a pessoa. É o inimigo que ilude a pessoa. Para que o senhor da pessoa seja o quê? Escravo do dinheiro. Uma pessoa escrava do dinheiro, tudo é o dinheiro. Tudo que ela vai fazer é o dinheiro. Está na frente. É o Senhor de sua vida, é o dinheiro. Que possamos meditar mais na palavra do Senhor, porque ela nos ensina. É nós que não obedecemos, que não meditamos na palavra do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Que possamos descansar e confiar em Deus. Ele sabe o que nós precisamos, nem de mais e nem que falte. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Que Deus continue nos abençoando e nos dê alimento do céu, pão espiritual do céu, para o nosso aprendizado. Aleluia. Que Deus possa te abençoar e nos abençoar no nome santo do Senhor Jesus. Perdão, querido. No nome santo do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para nos perdoar, para nos curar e para nos salvar. É nesse nome poderoso, o nome mais lindo do mundo, mais valioso, é o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. No nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus.